Meus amados, essa tarde eu queria compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor falou comigo ontem. E ela tem muito a ver com algumas coisas que eu aprendi semana passada. Eu fui para uma palestra com uma psicóloga a respeito de prevenção de suicídio. E a psicóloga falando que durante uma crise em que a pessoa está pensando em tirar a própria vida, o cérebro dela funciona de uma forma diferente. O lado das emoções está ativo e o lado do raciocínio não está. E ela diz que o objetivo daquele que chega para auxiliar uma pessoa numa crise é fazer com que as emoções dela sejam diluídas, dissipadas, para que ela possa voltar a pensar de uma forma correta, dela pensar direito. E sabe, muitas vezes, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro ser humano, nós temos sentimentos, nós temos emoções, nós temos coisas que acontecem na nossa mente, na nossa cabeça, e a gente fica, às vezes, sofrendo por causa delas. De fato, meus amados, nós não podemos negar a existência dos sentimentos. O ser humano foi criado por Deus tendo sentimentos. Em 2 Tessalonicenses, nós lemos que nós devemos preservar em santidade, e o Senhor vai preservar em santidade o nosso espírito, a nossa alma e o nosso corpo. Essa alma, a palavra alma, como foi escrita lá no grego, a linguagem que o apóstolo Paulo utilizava, era a palavra psique, que é de onde vem psicologia. Então, psique, a alma, é a parte do ser humano que lida com as suas emoções, com seu raciocínio, com a sua capacidade intelectual, com suas vontades. Enquanto nós somos espírito, assim como Deus é espírito, nós possuímos uma alma. E essa alma, muitas vezes, fala coisas que nós não gostaríamos que ela falasse. O corpo é apenas esse invólucro onde nós habitamos. O corpo é apenas essa casca que está onde nós estamos. Mas nós somos espírito, assim como Deus é espírito. Nos conectamos com Ele espiritualmente através do mundo espiritual, do sobrenatural. Mas a alma lida com esse mundo. A alma vê as coisas, ouve as coisas. Os sentimentos vêm em nossos corações, melhor dizendo, em nossa mente. E nós precisamos saber lidar com eles. Porque o salmista Davi disse: de certo eu fiz calar e sossegar a minha alma. O salmista Davi também disse: por que se abate, ó minha alma? Por que você está perturbada e perdendo a sua calma? Então todos nós temos sentimentos. Nós não podemos negar os sentimentos. Todos nós sentimos alegria, todos nós sentimos tristeza, todos nós sentimos saudades, todos nós sentimos raiva. Todos nós sentimos às vezes a melancolia. Não tem como negar esses sentimentos. Eles são reais. A questão é, e a psicóloga falou isso, e eu já vi várias outras pessoas, pregadores inclusive, falando isso, que os sentimentos eles vão vir. Você não tem como fugir deles. A questão é, o que você vai fazer com os sentimentos? O que você vai fazer quando acontecer de você sentir alguma coisa? A gente tem que olhar como nossos exemplos, como foram exemplos para nós, durante muitas vezes em nossas vidas, as nossas próprias mães. As mães, de uma forma geral, por estarem sempre próximos aos filhos, sempre junto dos filhos, criando os filhos sempre em casa. Hoje, talvez nem tanto, porque muitas mães trabalham, mas antigamente as mães ficavam em casa e elas tinham seus sentimentos. E elas precisavam esconder esses sentimentos dos filhos. Mas eu não estou falando aqui de esconder. Eu estou falando de lidar, conforme a palavra de Deus fala que devemos tratar. Se o salmista Davi, como exemplo para nós, diz que ele fez a sua alma sossegar, então nós precisamos fazer também. Por quê? Porque se a gente for ser guiado pelo que sente, a gente muitas vezes vai deixar de fazer coisas importantes para a nossa vida. Muitos de nós, embora quiséssemos, não podemos simplesmente ligar para o chefe e dizer: olha, não vou trabalhar hoje porque eu não estou me sentindo bem. Ah, o que foi? O que você tem? Nada, sei lá, estou triste. A gente não pode fazer isso. Em outras coisas na vida, a gente
tem que engolir a tristeza e seguir em frente. Porém, bem melhor, meus amados, do que engolir a tristeza, bem melhor do que simplesmente ignorar o que está se sentindo, é seguir aquilo que a palavra diz. E daí eu queria convidar você a abrir em 2 Coríntios, no capítulo 5 comigo. Perdão, capítulo 4. Sabendo que a minha realidade é uma realidade que inclusive os homens de Deus mais famosos já passaram. E digo a respeito de Paulo, o apóstolo Paulo, o grande escritor da Bíblia, o grande pregador do Evangelho, apóstolo, como disse ele, nascido até mesmo fora do tempo, porque não esteve junto com Jesus, mas que trabalhou muito mais do que os 12 apóstolos de Jesus. Também tinha que lidar com sentimentos. Quando ele estava na prisão, sozinho, a gente conhece com muita fama aquela parte em que ele estava na prisão junto com Silas, e mesmo depois de serem chicoteados e estando presos pelos pés e pelas mãos dentro da prisão, eles louvaram a Deus e a prisão estremeceu e as cadeias abriram e as algemas foram soltas, e extraordinariamente houve um terremoto somente naquela cadeia e somente naquela prisão, e somente naquela prisão as pessoas foram soltas, mas ninguém fugiu. A gente conhece essa, mas existe um outro fato que aconteceu na vida de Paulo, uma das suas prisões, em que ele diz claramente: mande Marcos vir, ele é muito útil para mim. Fale para Marcos vir estar comigo. E ele diz também, nessa mesma carta a Timóteo, ele fala: na minha primeira defesa, ninguém apareceu para ficar comigo. Nenhum dos meus amigos estiveram comigo naquele momento. Alguns porque tinham coisas listas a fazer, estavam viajando para pregar o Evangelho, e outros porque simplesmente abandonaram o Evangelho. E ele cita esses homens por nome. Então, qualquer pessoa durante a sua vida, ela está sujeita a sentir coisas que não são condizentes com aquilo que a palavra de Deus diz. Só que aí nós temos uma resposta extraordinária em Deus. Em 2 Coríntios, no capítulo 4, eu queria que você abrisse comigo no versículo 8. No verso 7, primeiro, ele diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não nossa. Ou seja, nós somos seres humanos, porém, o que carregamos dentro de nós, a glória de Deus, é isso que é valioso. E ele continua dizendo: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre por toda parte a mortificação do Senhor Jesus no corpo, para que a vida de Jesus se manifeste também no nosso corpo. Assim nós que vivemos estamos sempre entregues à morte pelo amor de Jesus, para que a vida de Jesus se manifeste também na nossa carne mortal, de maneira que em nós opera a morte, mas em vós opera a vida. Ele estava falando a respeito dos seus discípulos de Corinto, daqueles que receberam a pregação da parte de Paulo, da parte de Apolo, da parte de Pedro, e receberam a palavra de homens que dedicavam sua vida, inclusive como ele falou, entregando a vida à própria morte. Por quê? Porque muitas vezes sofriam ameaças porque pregavam, porque sofriam perseguições, porque foram apedrejados, porque foram traspassados por lanças, por espadas, porque foram crucificados, mas mesmo assim, eles não desistiram, porque eles tinham um propósito: pregar o Evangelho a toda criatura, para que todos creiam e sejam salvos, para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade, para que todos se tornem discípulos de Jesus e tenham suas vidas transformadas. E algo que eu acho muito interessante que ele fala: nós fomos perseguidos, mas não estivemos desamparados. Nós até fomos abatidos, mas não fomos destruídos. Ele até diz em outras partes que nós não devemos considerar as coisas que vemos, porque as coisas que vemos são passageiras. O verso 18 diz isso.
Então nós temos os sentimentos que nos afligem, não importa em que situação da vida. Eu quero te trazer essa boa notícia essa tarde, de que em Jesus nós temos a solução. Então não importa o sentimento que você sinta, não importa o que tenha tentado te fazer parar, eu vou dizer para você, você vai continuar. Você não vai desistir. Por quê? Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Maior é o Deus que habita em você do que aquele que está no mundo. E essa carta de Coríntios também fala que as pessoas estavam cegas, porque o Deus deste mundo cegou o seu entendimento para que para eles não resplandecesse a glória de Cristo. Isso está no capítulo 4 também, no verso 4. Mas que não importa aquilo que a gente esteja passando, por mais que nós estejamos sendo perseguidos, o nosso Deus não nos deixa desamparados. Por mais que nós não sejamos, por mais que nós estejamos abatidos por qualquer coisa que seja, o nosso Deus é aquele que nos conserva, e por isso nós não estamos destruídos, nem seremos destruídos. Há um salmo que diz: o Senhor é minha força e a minha canção, porque Ele me salvou. E Ele também diz: eu não morrerei, mas viverei e experimentarei a bondade de Deus na terra dos viventes. São palavras como essas que devemos colocar em nosso coração e em nossa mente. Como eu já disse, não há como negar que a angústia vem, mas no momento da angústia, o que a gente vai fazer? O que a gente vai colocar diante dos nossos olhos? O salmista Davi continua dizendo no Salmo 103, ele diz: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. E ele diz quais são: o Senhor te curou, o Senhor te salvou, o Senhor te livrou das coisas que eram mortais, o Senhor tem te enchido de bens, o Senhor faz com que a sua velhice se renove como a da águia. Nós precisamos ter sempre diante de nós as bênçãos que o Senhor tem derramado, para que no momento em que a nossa alma esteja pendendo para um lado, que não é agradável, nós possamos dizer: o Senhor fez isso por mim. Deus me livrou, Deus me salvou, Deus me deu uma nova vida. E assim nos alimentarmos de coisas que faça a gente ver as coisas conforme Deus vê o mundo. Em Filipenses está escrito que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma, mas que antes nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus através de orações, de súplicas e ações de graça. E ele diz mais, que na nossa mente, nos nossos pensamentos, só devem haver coisas que sejam boas, que sejam justas, que sejam agradáveis, que tenham boa fama, que tenham um bom nome, que tragam louvor a Deus. Colocando estas coisas em nossa mente, colocando estes pensamentos conforme os pensamentos de Deus na nossa mente, nós conseguiremos vencer. Nós conseguiremos desfrutar daquilo que Deus tem para nós. E ele diz que quando nós dedicamos a colocar nossos pensamentos nessas coisas, a paz de Deus guardará a nossa mente e o nosso coração. Guardará a nossa alma e o nosso espírito. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a nossa alma e nosso espírito. Eu, durante muito tempo de minha vida, eu era extremamente ansioso. Ansioso ao ponto de me sentir mal. Ansioso de quando eu era criança, que acontecia alguma coisa, que a professora faltava em colocar uma nova professora na sala de aula, era um desespero para mim. Eu chorava desesperadamente, eu não sei o que era. Somente dava ansiedade de ter uma pessoa diferente ali. Não sei por que isso acontecia. Lembro que muitas vezes coisas simples como estar na fila de um banco e quando está chegando perto da vez de ser atendido, meu coração acelerava. E eu ficava ansioso. Meus amados, esses sentimentos são reais para todos nós. E como eu disse, o que vamos fazer com eles? Eu decidi um dia crer na palavra de Deus e cumprir aquilo que está escrito nela.
Conforme Pedro diz que devemos lançar sobre ele toda a nossa ansiedade, porque ele tem cuidado de nós, eu decidi fazer isso. E devo dizer, não é verdade que nunca a ansiedade aparece. De vez em quando ela vem para tentar assolar, tirar a paz e até mesmo tirar o sono, não deixar dormir direito. E darei um breve testemunho a respeito disso, porque mês passado eu estava com algumas contas a vencer e não tinha recursos. Uma coisa ou outra aconteceu e de repente o recurso não estava na minha mão. E eu fiquei ansioso. Quase não consigo dormir um final de semana. Ou, na verdade, tive um sono leve, acordando cedo demais, porque a mente estava pensando demais. Como vai pagar a conta? Já vence segunda. E eu disse, isso não está correto. Não pode continuar assim. Por quê? Porque nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Isso é um mandamento da parte de Deus. Nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Filipenses 4. Então eu orei a Deus, porque ele diz que todas as nossas necessidades devem ser conhecidas diante de Deus. Eu orei a Deus, mostrei a ele a situação, disse, Senhor, veja só, tem essa conta aqui para pagar, mas o dinheiro não está na minha mão. Eu orei e descansei. E fui dormir, e no dia seguinte, quando eu acordo, recebo uma mensagem dizendo, ó, aqui um Pix. E eu paguei a conta. E veja, uma pessoa foi usada por Deus para responder uma necessidade que um filho dele tinha. Atente para isso. O próprio Senhor diz que os olhos dele estão espalhados por toda a terra, procurando alguém que se ponha na brecha e interceda a favor do povo, para que o povo não seja consumido. Meus amados, quando você ora, Deus está com os olhos voltados para você, os ouvidos inclinados para te ouvir. Da mesma forma, Ele está também pronto para falar com alguém, para que alguém responda a oração de outra pessoa. Sempre é assim. Sempre quando alguém fala alguma coisa, Deus fala com outra pessoa também. Então quando você está sofrendo por algum motivo, seja ansiedade, seja angústia, seja tristeza, aqui como diz esses versos, ainda que estejamos perseguidos, nós não estamos desamparados. Ainda que estejamos abatidos, nós não estamos destruídos. Porque assim como Marcos veio no auxílio de Paulo, porque Paulo necessitava de Marcos, você tem alguém do seu lado para te dar apoio. Não estou falando apenas de Deus, porque Deus está para dar apoio a todos nós. Aqui Paulo está falando dele, mas também no momento da necessidade, você pode contar com algumas pessoas. Talvez você nem lembre quem seja essa pessoa, mas sempre tem alguém que Deus preparou, separou para você, para te servir de apoio. E Paulo continua dizendo, no versículo 15, no 16, que nós não desfalecemos, porque embora o nosso homem exterior se corrompa, o homem interior se renova todos os dias. A palavra de Deus se renova todos os dias e o nosso homem interior se renova também. E ele diz, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, muito excelente. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são passageiras, as que nós não vemos, porém, são eternas. E é por isso que muitas vezes se fala que nós não devemos tomar decisões no calor da emoção. Nós não devemos tomar decisões quando nós estamos aflitos, ansiosos, com raiva, porque as emoções falam mais do que a razão e a gente acaba tomando uma decisão errada. Nós devemos, meus amados, tomar decisões baseadas na palavra de Deus, baseadas naquilo que Deus fala conosco, baseado naquilo que Ele tem falado para nós. Se Deus falou alguma coisa para você, se Deus falou para você alguns planos que Ele tem para sua vida,
Não há necessidade de temer. Não há necessidade de ficar ansioso. Deus nunca vai falar o plano todo. Ele nunca fala completo. Por quê? Porque ele sabe que se falar tudo que ele tem, a gente pode até mesmo desistir. Quando ele chamou Abraão, ele disse: Abraão, sai daí da casa dos seus parentes e vem para uma terra que eu vou te mostrar. Porque se ele dissesse: Abraão, olha, a terra que eu vou te preparar é aquela ali, Canaã. Tá cheio de gente. Abraão ia dizer: como é que eu vou pegar uma terra que tá cheia de gente? Não, meus amados, Deus é muito mais sábio do que a gente. Então, se ele falou alguma coisa para a sua vida a seu respeito, guarde estas coisas no seu coração, como Maria fazia. Guarde no seu coração. E também guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então aplique esses versículos na sua vida. O que é bom, o que é perfeito, o que tem boa fama, o que traz louvor a Deus. Pense nisso. Por mais que a tristeza esteja batendo na sua porta, se esforce para pensar nas promessas de Deus, no que Ele já fez, no que Ele ainda vai fazer. Por quê? No versículo 13 desse capítulo diz: nós temos o mesmo espírito de fé. Como está escrito: cri, por isso falei. Nós também cremos e também falamos. Esse versículo fala da pregação do Evangelho. Como nós cremos na verdade do Evangelho, por mais que sejamos perseguidos, nós não vamos parar de falar. Mas ele também diz a respeito do que em nossas vidas nós devemos fazer. Em Efésios 1, capítulo 3, diz que o nosso Deus já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos nas regiões celestiais em Cristo. Então é isso que deve sair de nossas bocas. Nós não devemos dizer que somos miseráveis. Porque em Filipenses, no capítulo 4, está escrito que o nosso Deus, segundo sua riqueza em glória, vai suprir cada uma de nossas necessidades. Nós devemos alinhar as nossas falas com as falas de Deus a nosso respeito. Quando ele disse que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, nós devemos nos agarrar a essa verdade com veemência, com vontade. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Então, quando aquele que está no mundo vem para fazer a gente parar, a gente vai dizer: peraí, Satanás, eu já tenho um dono, ele já habita em mim, e eu não aceito isso que você está trazendo. Sabe, como eu disse, os sentimentos eles vão vir. Não tem como negar. Porém, o que vamos fazer com esses sentimentos? Não devemos agir com base no que sentimos, mas devemos agir com base na palavra, com base naquilo que cremos. Se Deus falou, vai acontecer. Se Deus mandou o povo andar 7 dias seguidos, dando voltas em volta de Jericó, e no último dia dar 7 voltas, quer dizer que vai acontecer alguma coisa. Primeiro dia, andando em volta da muralha. Segundo dia, andando em volta da muralha. Terceiro dia, quarto dia, quinto dia, sexto dia, e nada acontece, nada muda. A cidade continua lá. Sétimo dia, 7 voltas agora. Primeira volta, segunda volta, terceira volta, e você pode pensar: as pedras já deveriam estar rachando, já deveria estar caindo pequenas pedrinhas do muro. 7ª volta e nada aconteceu, mas então o povo cumpriu o que foi dito por Deus. No final de 7ª volta, tocaram seus tambores, tocaram suas cornetas, e o povo gritou glória a Deus e aleluia. E somente então a muralha desabou. 7 dias, 14 voltas, mas só no final a muralha desabou. É por isso que nós devemos ocupar a nossa mente com as promessas de Deus, com o que Ele falou, e não com os sentimentos.
diante dos sentimentos nós devemos agir conforme a palavra. Saber, não é verdade, eu estou sentindo isso, porém, não é essa a base da minha fé. Em Hebreus, no capítulo 10. Eu quero encerrar com esse versículo. A nossa pregação está escrito no verso 38, um versículo bem conhecido. O justo viverá pela fé. E se alguém se retirar ou se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer nele. E o verso 39 diz: nós, porém, diga comigo, eu, porém, diga mais uma vez, eu, porém, não sou daqueles que retrocedem para a perdição, mas sou daqueles que creem para a conservação da alma. Essa é a verdade. Veja, nós temos dentro de nós esse grande tesouro. Nós temos dentro de nós o próprio Espírito de Deus. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. E nós, como justos, devemos viver pela fé. E é por isso que esse versículo diz: nós não somos dos que retrocedem, mas nós somos daqueles que creem para a salvação, para a conservação da alma. Eu e você somos daqueles que creem. Nós não vamos ser parados pelas circunstâncias. Mas se Deus falou alguma coisa para nós, nós vamos cumprir em nossas vidas isso que Deus falou. Em nome de Jesus. Senhor Deus, que agradecimento nós temos a te fazer a respeito dessa verdade que recebemos hoje. Como estamos felizes, Senhor, de poder receber essa palavra e confiar no Senhor, sabendo que a sua vontade para nossas vidas é boa, perfeita e agradável. Que os nossos pensamentos, Pai, que a meditação de nossa mente e que as palavras que saírem de nossa boca sejam agradáveis a Ti, Senhor, nossa rocha, nossa salvação. Em nome de Jesus. Meu amado, minha amada, você que está ouvindo essa tarde, você que está desfrutando desse momento de paz e alegria e unção que vem da parte de Deus, se você nunca fez uma aliança com Deus, eu preciso dizer que você precisa fazer isso na sua vida. Você precisa aceitar Jesus como seu Senhor, como seu dono e como seu Salvador. Você precisa entregar-se totalmente a Ele para que o Espírito Santo venha dentro de você e te ajude a lidar melhor com as coisas da vida, com esses sentimentos, com essa angústia. Sabe, somente temos a ganhar quando estamos na presença de Deus. Eu não sei porque muitas pessoas são receosas e ficam hesitantes em aceitar Jesus, porque sabem que Deus é bom, sabem que a vida com Deus é boa, sabem que há um propósito a ser vivido em Deus, mas por algum motivo ficam hesitando, dizendo não, agora não, depois. E deixa de desfrutar coisas na vida que só Deus pode fazer. Meu amado, minha amada, você precisa estar junto de Deus. Esse é o meu convite a você hoje. Entregue-se totalmente a Deus. Totalmente. Em nome de Jesus. E nesse momento eu queria dar um abraço para o nosso amigo Jorge, que esteve acompanhando o programa lá de São Miguel dos Milagres. Jorge Filho, nosso irmão amado, que esteve com a gente durante mais de 2 anos aqui na Igreja Verbo da Vida em São Luís Quitunde. Glória a Deus. Um abraço para ele e também para o filho dele, Nicolas, que eu gostava carinhosamente de chamar de evangelista, e a sobrinha dele, Daphnis, que estão os 3 ouvindo o programa lá em São Miguel dos Milagres. Que bênção, meu amado. Um grande abraço, Jorge. E essa noite eu queria convidar vocês que estão ouvindo para o culto maravilhoso que vai ter nas Igrejas Verbo da Vida, aqui em São Luís Quitunde, na Barra de Santo Antônio, e também lá em Marechal Deodoro. A igreja em Marechal Deodoro fica na Rua dos Cajueiros, número 305, Taperaguá. Você chega lá, o culto começa às 7, chega um pouco antes, o Alisson vai estar lá para te dar um abraço, para te dar as boas-vindas com a esposa dele. E também na Barra de Santo Antônio, na Rua 15 de Março, que é a Rua da Farmácia da Dalva. O Fábio também vai estar lá com a Ana,
para te dar um abraço também, te receber e instruir vocês na palavra de Deus. É uma coisa muito boa. Estar junto de pessoas que amam a Deus e que servem a Deus de todo o coração e que estão prontas para nos ajudar a caminhar no caminho do Senhor. Isso fez total diferença na minha vida. Aí o irmão Renato, pastor Renato, querido pastor Renato, também está conectado, acabou de falar. Também acompanhou o programa. Um abraço, pastor Renato. Saudade de você aqui em São Luís, viu? Esteve com a gente algumas semanas e espero que volte em breve. Um abraço para você e para a Mercinha. E também aqui na Igreja Verbo da Vida em São Luís do Quitunde, meus queridos, às 7 horas nós vamos ter o culto na Rua da Feira, conhecido como Rua da Feira, em frente ao Colégio Anchieta. Vá, leve sua família. Será uma noite poderosa na presença de Deus. E Ele vai fazer coisas em nossas vidas que só Ele pode fazer. E vai falar também com a gente coisas que só Ele tem para nos instruir. Amém? Eu quero aproveitar esses últimos minutos para falar com vocês a respeito de uma coisa muito importante. Nós temos ainda alguns poucos minutos. O nosso programa hoje ele foi antecipado por causa do jogo que vai ter do CRB contra o Goiás e vai ser transmitido aqui pela rádio. Então, se você gosta de futebol, quiser acompanhar o jogo pela rádio como se fazia antigamente, você pode ficar ouvindo a programação. Meus queridos, o que eu tenho para falar a respeito da palavra de Deus vai muito além daquilo que a gente consegue falar em 40, 50 minutos aqui ou em 1 hora na igreja. A palavra de Deus ela é grande, ela é poderosa, ela é densa, ela é profunda e ela é capaz de salvar. Então, por isso que a instrução que Deus deixou para Josué, quando Josué se tornou líder do povo de Israel, foi: medita nessa palavra, de dia e de noite, Josué. Não deixe ela se apartar da sua boca, porque só assim você vai fazer o seu caminho prosperar. Só assim você vai ter sucesso na sua vida. Então, eu quero fazer um convite especial a você. Muitos talvez já conheçam o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil. O que é o Centro de Treinamento Bíblico Rema Brasil? É uma escola em que você aprende a palavra de Deus. São 2 anos de curso. As aulas são nas segundas, quartas e sextas-feiras à noite. Você recebe instrução de homens que têm experiência com Deus, vida com Deus, homens e mulheres que têm vivido o que a palavra de Deus diz. Já deixo claro, não é um curso de teologia. Você não vai ter conhecimento teológico lá, nem filosófico. É um curso bíblico. Você vai aprender sobre a Bíblia. As matrículas já estão abertas. Você pode procurar a gente aqui na Igreja Verbo da Vida. Onde você estiver, que estiver uma Igreja Verbo da Vida, chega lá e pergunta: como é que eu faço rema? E certamente alguém vai te ensinar como fazer o rema. Essa escola ela veio dos Estados Unidos. Ela foi fundada nos Estados Unidos nos anos 70 pelo ministro Kenneth Hagin. E quando o nosso fundador se formou na escola, ele veio para o Brasil recebendo uma instrução do Senhor, obedecendo a instrução do Senhor, que disse: vá ao Brasil e ensine fé ao meu povo. Então ele veio e assim começou a Igreja Verbo da Vida. Então a escola são diversas matérias que ensinam a respeito de fé, oração, louvor, dons do Espírito Santo, história da igreja, como ministrar, isso ensina também, evangelismo, cura, aliança de sangue, que é a aliança que Deus fez com a humanidade. E é assim, essa disciplina especialmente, ela é profunda na palavra. Você consegue entender melhor a aliança que foi feita entre Deus e nós. Então, eu estimulo a todos aqueles que estão ouvindo a procurar saber como fazer o rema, onde fazer o rema. Nós temos uma unidade na Igreja Antares, que é a igreja sede dos pontos de pregação, tanto daqui de São Luís como de Barra de Santo Antônio, Marechal, São Miguel. Todas essas igrejas, nós temos a nossa sede em Antares. Onde? Avenida Menino Marcelo, em frente à churrascaria Churrasco de Boi. Novidade também. Amanhã, primeiro culto na nova casa, no novo templo, na nova unidade do Rema. Então agora o Rema acontece lá, a igreja vai ser lá, nesse local. Avenida Marcelo, em frente à churrascaria Churrasco de Boi, Carro de Boi. A boa notícia é que fica perto de São Luís, você sobe aqui pela Cachoeira do Merim, no instante chega. Conheço pessoas aqui de São Luís que estão cursando e vale muito a pena.
Você pode pensar, oxe, são 2 anos. 2 anos é muito tempo. Meus queridos, 2 anos passa do mesmo jeito. Você fazendo nada ou você fazendo alguma coisa, os 2 anos vão passar. Então, nada melhor do que aproveitar o tempo para conhecer mais a palavra de Deus. Nos procure na internet também. Você pode acessar o Instagram da igreja, do Verbo Antares, ou Verbo São Luís Quitunde, ou qual verbo for. Procura saber sobre o Rema. Acesse nosso site também, verbodavida.com, e eu tenho certeza que você vai se impactar com as verdades que são ensinadas nessa palavra, nessa escola. Amém? Glória a Deus. Que bom estar aqui com vocês. Faço mais uma vez o convite. Esteja mais perto de Deus. Busque mais a vontade de Deus para a sua vida. Esteja mais perto de pessoas que possam te ajudar nessa caminhada. Então esteja conosco hoje à noite no culto, 7 horas, Igreja Verbo da Vida São Luís Quitunde, Rua da Feira, em frente ao Colégio Anchieta. Sejam abençoados, meus amados, na prática dessa palavra. E até sábado que vem, no nosso horário normal, 17 horas.